Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês me pegaram aí, mexendo um pouquinho, o pessoal do Face aí. Mas é que eu tava dando uma ajustada aqui no outro aparelho, tá no Instagram também. Hoje eu tô fazendo uma experiência com o Instagram. Bom dia, muito bom dia a vocês todos. Que Deus nos abençoe nesse dia, nos dê a graça, nos dê a sua força, como Ele já tem dado, como Ele já tem cuidado de nós. Aí os nossos amigos estão chegando. Rogério, seja bem-vindo. Jonatas, meu primo, seja bem-vindo. Esther, Vila Maior, Vila Major. Como que pronuncia, Esther? Me ajuda aí. Deus te abençoe. Abraço no Wilson. Deus te abençoe, que tem aí vocês todos um dia maravilhoso, um dia fantástico. Ontem foi muito interessante porque minha mãe, pela manhã, ela me mandou um áudio, né? E ela diz assim, que que esse dia seja um dia feliz. Oh, meu amor, Deus te abençoe. Que esse dia seja um dia feliz. Eu achei muito interessante a forma como que ela disse, né? Seja um dia feliz. Não é só um desejo, não era só um desejo pessoal, não é um desejo dela. Mas quando eu ouvi ela dizer isso, eu entendi também rapidamente que nós temos a capacidade de tornar o nosso dia também feliz através daquilo que nós pensamos, realizamos, da forma como nós enxergamos a dádiva de Deus, que é viver esse dia. Então que você também tenha aí um dia feliz e que você se esforce, se for necessário para que o seu dia seja também um dia feliz. Deus te abençoe aí, meus amigos, Deus abençoe vocês. Bom, vamos continuar falando do nosso assunto, do nosso tema. Nós falamos a respeito de oração nesses dias, temos falado aí a respeito da oração. E a oração que Deus ouve, mas existe ali, né, um ruído, como a gente diz em comunicação, né? Entre um momento e outro há algum ruído, e esse ruído termina sendo um impeditivo para que Deus nos responda a oração no tempo em que nós desejamos que ela seja respondida, ou no tempo que nós entendemos ser necessário a resposta. E Deus age de forma sobrenatural e age da forma como só Ele é que determina, só Ele é que sabe a forma que Ele responde, quando responde. Já falamos que ouvir, Ele ouve a todas, né? Ouvir, Ele ouve a todas. E falamos no primeiro momento, na sexta-feira passada, a oração que Deus não responde por causa da desobediência, e falamos da oração que Deus não responde por causa do pecado que está guardado em nosso coração. Hoje vamos falar de uma outra situação. Quando oramos, mas nós não damos aí importância aos alertas que Deus nos faz. Quando somos indiferentes aos alertas de Deus. Onde que a gente vê, em que texto bíblico a gente vê algo que nos dá uma referência a isso, né? Nós vamos ler lá em Provérbios 1, do 28 ao 30, que Deus então diz assim: então me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram e recusaram o temor do Senhor, e não quiseram aceitar o meu conselho, e fizeram um pouco caso da minha advertência. Então comerão do fruto da sua conduta e se fartarão nas suas próprias maquinações. Provérbios 1, 28 a 31, Deus falando ao povo. Então ele diz: olha, então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Por quê? Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho
e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Ou seja, Deus está, através de Salomão, está dizendo o seguinte, que a nossa recusa em receber de Deus, em aceitar de Deus o conhecimento, Deus nos mostra muitas vezes os caminhos que devemos seguir, as decisões que devemos tomar, Deus nos mostra, e nós desprezamos isso porque não acreditamos que aquilo seja de Deus, ou muitas vezes, como já aconteceu comigo, já aconteceu, e aconteceu com tanta gente, de ouvir aquilo que o Senhor tem falado e ouvir aquilo que o Senhor tem ensinado. O Senhor tem mostrado os seus propósitos durante toda uma vida, o Senhor tem mostrado quais são os seus desígnios, e nós rejeitamos os seus desígnios, nós não queremos caminhar pelo caminho que o Senhor tem mostrado, que é a trilha que Ele espera que nós caminhemos por ela. Então, não tememos mais ao Senhor, ouvimos, entendemos qual é o seu desígnio, o seu desejo, mas nós não valorizamos e começamos a caminhar pelas nossas próprias decisões, baseados nas nossas próprias decisões, baseados naquilo que nós acreditamos que aí sim, não, eu sei o que é o certo, eu sei o que é que devo fazer. Então, Deus não ouve as nossas orações, e aí nós não entendemos e ficamos às vezes até chateados, achando que somos filhos desprezados por Deus nosso Pai, mas não, na realidade é um tempo que Deus está permitindo o aprendizado, porque nós é que estamos ouvindo mal no sentido de estamos ouvindo também e vendo aquilo que o Senhor tem preparado, mas nós não queremos atender o chamado do Senhor. A Melzinha acabou de levantar, acabou de acordar aqui. Nós não queremos atender esse chamado, e aí o nosso caminho começa a ser trilhado não da forma como o Senhor nos ensinou e nos está mostrando, mas da forma como o nosso coração está querendo. Então nós desprezamos o conselho do Senhor, desprezamos aquilo que o Senhor tem falado e nos advertido a respeito da nossa vida. Então ele fala assim, olha, então vocês fizeram pouco caso da minha advertência. Vocês ouviram sim a orientação de Deus, a orientação do Senhor, mas vocês não deram atenção, fizeram pouco caso, desdenharam daquilo que o Senhor tem para você, tinha para você. Então agora vocês também comerão o fruto da sua conduta e se fartarão das suas maquinações. Fala, nossa, mas Deus vingativo, hein? Que agora ele tirou as mãos e ele fala, então é por conta de vocês e o resultado que vocês tiverem é problema seu. Deus vingativo, né? Eu acho muito interessante alguns modernos e seculares pensamentos dizendo que Deus ele é amor e por ser ele amor, ele tolera qualquer coisa. Deus é amor, então porque ele é amor, ele suporta qualquer tipo de comportamento, como se nós humanos que somos e nem deuses somos, nós já não toleramos a rebeldia, não toleramos o desdém, não toleramos o pouco caso que algumas pessoas têm para conosco ou dos nossos filhos, né? Já que o comparativo é feito entre pais e filhos, Deus é nosso Pai. Quantos de nós não toleramos essa forma desobediente dos nossos filhos se comportar, quando nós queremos ensinar, quando nós queremos dar-lhes ou damos algumas ordens a eles, eles não cumprindo, há sim uma punição, há sim um castigo, há sim um resultado que nossos filhos colherão porque não foram obedientes. Mas quando se relaciona com Deus, as pessoas pensam e dizem que Deus é amor, então não tem problema nenhum. Negativo. Ainda mais com Deus, porque Deus, a sua justiça é plena, a sua justiça é perfeita. Então, ele diz o seguinte, já que vocês querem andar de acordo com
fora do meu conselho, vocês querem andar fora daquilo que eu tenho dito, fora daquilo que eu tenho determinado para a vida de vocês, tudo bem, tudo bem. Querem fazer pouco caso daquilo que eu estou ensinando, a minha advertência, então vocês colherão o fruto daquilo que vocês plantarem. Lembra daquela forma popular que diz que tudo aquilo que você semeia é o que você colhe, o que você semeia é o que você colhe? A Bíblia, sim, ela dá respaldo a essa visão, a esse entendimento, que tudo aquilo que plantamos, colhemos sim, porque é natural que seja dessa forma. Então, fique atento que a nossa desobediência àquilo que o Senhor tem determinado impede também que a nossa oração seja ouvida, né? Quando somos indiferentes aos alertas que Deus nos dá, desdenhamos daquilo que Deus tem falado a teu respeito, Deus tem falado a meu respeito, nós desviamos, então a consequência é nossa oração não ser ouvida por Deus, nosso Pai, não ser respondida, né? Não ser respondida por Ele. Então, mais um. Quarto motivo, quando somos negligentes com a misericórdia. A Bíblia também nos dá uma base para este entendimento. Quando somos negligentes com a misericórdia, algo temos que fazer, algo temos que realizar na vida e para a melhoria da vida daqueles que estão em condição de pobreza. No capítulo 21, versículo 13, também no livro de Provérbios, nós vamos encontrar esse texto que diz, olha, quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não encontrará resposta, e não terá resposta. Provérbios 21, 13. Era também a perspectiva que Salomão tinha a respeito dessa condição. E a Bíblia, em todos os seus textos, em outros textos, em muitos outros textos, a Bíblia nos ensina sobre o cuidado com o pobre, sobre o cuidado com o necessitado, cuidado com a viúva. A Bíblia vai nos ensinando a respeito disso. E é natural que esse texto não está falando com aquele que está na condição de pobre, impossibilitado de ajudar alguém, impossibilitado de realizar essa caridade, impossibilitado até de pensar nessa possibilidade. Mas não é, de fato, a condição de uma grande parte das pessoas. Porque nesse texto ele não está falando que, ele não quer dizer que para ajudar alguém mais pobre, nós temos sempre que ter todas as necessidades, as condições do mundo, né? Você ser rico para você poder ajudar alguém, você ser milionário para você socorrer alguém. O que o texto diz a respeito do clamor dos pobres também nos chama a atenção para a observação em que momento da nossa vida, em que situação nós podemos sim servir ao outro. Na realidade existe em nós uma distração a respeito da nossa própria capacidade. Nós sempre temos a possibilidade de ajudar alguém, porque ajudar alguém, servir a alguém, não necessariamente é sempre doar bens, doar mantimento, nem sempre é isso. Há outras possibilidades também de nós servirmos ao nosso irmão, de nós servirmos ao nosso amigo, de nós servirmos àquele que está necessitado. Na maioria das vezes, o que acontece em nós, primeiro, é uma falta de observação dessa possibilidade. O que é que eu tenho que eu posso servir alguém? O que é que eu faço que eu posso servir alguém? O que é que eu tenho como dom e que eu posso, através do meu dom, servir a alguém? Há em nós
uma falta de cuidado nessa observação. É muito mais comum e é muito mais simples nós nos colocarmos na condição de coitadinho e também de necessitado, e também com isso não ajudar a ninguém, não servir a ninguém, ou fazer outros julgamentos, análise de merecimento. Fazermos análise de merecimento. Será que aquela pessoa merece que eu a ajude? Será que aquela pessoa, eu sei que ela tem a necessidade, mas diante de toda a sua história de vida, será que vale a pena eu ajudar aquela pessoa, eu servir aquele pobre, eu servir aquela pessoa? São alguns julgamentos que nós mesmos fazemos, a frase ficou difícil, que nós fazemos com relação a tudo e com relação a todos. Quantas e quantas vezes, né? Já conversando com as pessoas, a gente fala assim, não, deixa ele caminhar lá. Ouvir de pessoas, deixa ele caminhar lá, eu não vou fazer nada, né? Mas você não tem nenhuma referência se realmente era necessário ou não a sua intervenção, a sua ajuda. Essa questão de servir ao pobre hoje, ela também sofre demais. Essa questão do serviço às pessoas, ela também perde muito, porque cada dia que passa, nosso olhar crítico também fica cada vez menos crítico, baseado na palavra de Deus. A crítica, ela sofre porque ela começa então a ser uma crítica humanizada, cheia da minha condição, do meu entendimento, do meu juízo. Quando sou eu que faço o juízo vem todo cheio de vícios e de compreensões que estão fora daquilo que a Bíblia termina nos ensinando. Talvez por isso que Salomão, na sua percepção, ele então escreve: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Talvez seja porque lá naquele tempo ele também já tenha percebido que nós olhamos as necessidades das pessoas de uma forma extremamente de juízo. Essa é a palavra. Olhamos as necessidades das pessoas com juízo, fazendo juízo já daquilo que a pessoa está vivendo ou da necessidade que a pessoa tenha. O que a Bíblia nos ensina é que o juízo que nós devemos nos preocupar de fato e de verdade é o juízo final, é o juízo com Cristo. Essa semana eu até fiz aí um comentário a respeito disso. Mas que sim, devemos analisar as situações, analisar as circunstâncias, mas analisar com o coração de Cristo. Analisarmos com o coração de Cristo. E o coração de Cristo dificilmente vai fazer algum tipo de juízo predatório. Vai fazer um juízo de amor, de cuidado, e vai analisar até que ponto é adequado e é possível que façamos então o auxílio a este que tanto necessita. Desprezar aqueles que nos aparecem para serem ajudados é desprezar também a possibilidade do encontro com Cristo. Em outro texto, Jesus mesmo diz, alguém pergunta para ele: Senhor, quando é que nós o abandonamos? Quando é que nós o deixamos? E aí Jesus explica que é quando deixou de atender um daqueles pequenininhos que se apresentaram com suas necessidades. Então, fique atento a esses dois motivos nas suas orações, durante as suas orações, fique atento a esses dois motivos. A negligência com a misericórdia e a falta de cuidado com os alertas que Deus nos dá. São duas coisas que certamente Deus tem usado esse dia aí para nos alertar. Fala: olha, quando você orar, lembra disso, né? No seu dia a dia, você lembre disso, porque quando você for orar, também Deus estará atento a toda essa premissa, Deus estará atento a toda essa condição. Então fica
assim, preocupado, se preocupe em ajustar a sua vida e a sua conduta, para que Deus possa sim responder, né, ao ouvir a sua oração. Deus responder a sua oração. Deus dar atenção maior a esse pequenininho que somos nós, a esses pequenininhos que somos nós, né, quando nos prostramos diante de Deus Pai e pedimos a Ele a sua graça e a sua misericórdia. Sim? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos por esse dia que o Senhor nos dá. Te agradecemos porque neste dia grandes serão as oportunidades de termos felicidade, paz, alegria, de vivermos o seu tempo, de vivermos o seu cuidado. Nesse dia vermos a tua graça sendo manifesta em nossas vidas. Então, Senhor, muito obrigado. Recebe, Senhor, a nossa oração a Ti nessa manhã e que em nosso coração haja, sim, de fato, a preocupação de nos ajustarmos, Senhor, de forma que as nossas orações possam, sim, ser recebidas por Ti alegremente, porque somos filhos fiéis e somos filhos que temos a preocupação em nos ajustar àquilo que é a Tua vontade, que é o Teu querer. Senhor, não queremos ser indiferentes, queremos deixar de ser indiferentes ao Teu cuidado, ao Teu falar. Ajuda-nos, ó Pai, a entender a Tua voz e, ao entendermos, cumprir aquilo que o Senhor nos tem dado a fazer. Ajuda-nos, ó Pai, que o nosso olhar seja um olhar de misericórdia, que o nosso olhar alcance sim aqueles que estão necessitados e que, se o Senhor tem os colocado à nossa frente, é porque de alguma forma nós também podemos servi-los, ó Pai. Então nos ajude a mudar o nosso coração e o nosso entendimento também a respeito disso. Senhor, ouve a nossa oração nessa manhã, ouve o nosso clamor, ouve a nossa petição, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastor Paulo Roberto Silva, Paulo Roberto da Silva, meu pastor, esteve conosco também nessa manhã. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pastor Paulo Leal também esteve conosco, está conosco. Deus abençoe, pastor Paulo. Tenho aí, de alguma forma, acompanhado todo o seu trabalho aí, né? O curso de teologia às 10 horas da manhã, acho que na quinta-feira, né? Deus abençoe. A todos vocês que puderam assistir esse vídeo e participar, sejam aí agraciados pela graça, pela bondade, pela graça desse Deus nosso Senhor. Sim? Que você tenha uma excelente sexta-feira, que você tenha um excelente final de semana, que você tenha em todo tempo a presença de Deus sobre a sua vida e no seu coração. Que Deus permitindo, estaremos nós na próxima sexta-feira, juntos, continuando. Falamos já de quatro, falamos de 2 a semana passada, mais 2 agora, 4 situações e que são impeditivas aí para nossas orações serem respondidas. Então, na próxima semana, faremos mais 2 motivos, até o 10º, que a Bíblia nos dá essa orientação. Tenham todos aí um excelente dia e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. E eu creio que Ele quererá. Deus te abençoe.